Querido irmão, querida irmã, para esta terça-feira da 20ª semana do tempo comum, nesse dia 16 de agosto, dentro da Semana Nacional da Família, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus 19, o versículo 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, deixar tudo e seguir Jesus não significa somente um segmento geográfico, mas um segmento radical, no qual mentalidade, palavras e atitudes estão em consonância com o Mestre. O discípulo de Jesus sabe que a maior riqueza a se almejar é a profundidade interior. Os bens materiais são importantes, podemos possuí-los. Eles, porém, jamais deveriam nos possuir. O rico pode correr o perigo de se deixar dominar pelas posses. Santa Teresinha de Jesus costumava dizer da importância de ocupar o último lugar, porque ninguém briga por causa dele. O discípulo, sabendo que seu lugar é o dos últimos, não gastará energia e tempo com mania de grandeza. Querido irmão, querida irmã, no caso do jovem rico, ficou claro que seguir Jesus, acolher e viver sua mensagem, implica uma boa dose de renúncia dos bens deste mundo. Para nós, seguidores de Jesus, vale o cuidado para não deixar que os bens, as riquezas, nos imobilizem ou nos afastem de Deus. Para alguns, o Senhor também convida a viver em completo despojamento, também como um sinal para os outros. Os primeiros discípulos de Jesus deixaram tudo para segui-lo. O jovem rico não foi um bom exemplo. Aprendemos de Jesus a dispor dos bens materiais sem permitir que eles nos dominem, nos tenham. Viver com dignidade, mas não viver para acumular. O apego aos bens pode fechar nosso coração para Deus e para os irmãos.
Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia, pensar no sentido de o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E finalizando este momento, reze assim comigo. Senhor Jesus, vivias na mais completa pobreza material. Dá-nos a graça de passarmos por esta vida sem apegar-nos aos bens terrenos, concentrando-nos ao invés nos valores do reino dos céus. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa terça-feira, da 20ª semana do tempo comum, nesse dia 16 de agosto, dentro da Semana Nacional da Família, cujo tema hoje é um olhar a dois na vida espiritual, você poderá acompanhar aí o texto de Ezequiel 28, 1 a 10, também o texto de Mateus 19, 23 a 30, o salmo responsorial, que é tirado de Deuteronômio 32, 26 a 36. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da profecia de Ezequiel e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, dize ao príncipe da cidade de Tiro: assim fala o Senhor Deus, porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu disseste: eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mares. Tu, porém, és um homem e não um Deus, mas pensaste ter a mente igual à de um Deus. Sim, tu és mais sábio do que Daniel. Segredo algum te é obscuro. Com talento e habilidade adquiriste uma fortuna, acumulaste ouro e prata em teus tesouros. Com grande tino comercial aumentaste tua fortuna, e com ela teu coração se tornou soberbo. Por isso, assim diz o Senhor Deus: por teres igualado tua mente à de um Deus, vou trazer contra ti os povos mais violentos dos estrangeiros. Eles puxarão suas espadas contra a tua bela sabedoria e profanarão o teu esplendor. Eles te farão baixar à cova e morrerás de morte violenta no coração dos mares. Porventura, ousarás dizer: sou um Deus, na presença de teus algozes, tu que és um homem e não Deus, nas mãos dos que te apunhalam? Morrerás da morte dos incircuncisos, pela mão de estrangeiros, pois fui eu que falei. Oráculo do Senhor Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o que nos impede de entrar no reino do céu? A riqueza de Jesus no evangelho de hoje. Sabem por quê? Não porque a riqueza seja um mal, mas porque a riqueza pode trazer orgulho e arrogância a nosso coração e nos levar a achar que com ela compramos até o reino de Deus. Mas as coisas não são bem assim. Quem pensa dessa maneira se exclui do reino, como vimos na primeira leitura da profecia de Ezequiel. Ezequiel recebe de Deus uma mensagem e vai dizer ao rei de Tiro que o orgulho apoderou-se de seu coração e ele agora se acha igual a Deus, capaz de qualquer coisa. Pensando dessa maneira, agiu com autoritarismo
e provocou muito sofrimento, explorando e maltratando as pessoas. Mas Deus, por meio do profeta, alerta o rei que virão contra ele povos ferozes que desembainharão suas espadas contra a sua bela sabedoria e seu esplendor, fazendo-o descer à cova. Assim, todo o seu orgulho e arrogância cairão por terra. É assim que Deus trata os orgulhosos e arrogantes, os que se acham maiores e melhores que o próprio Deus. Assim mostra o evangelho de hoje, que explica a parábola do jovem rico, que se afastou do reino de Deus porque estava preso às suas riquezas. São muitos os que se apegam não apenas às suas riquezas materiais, mas às suas vaidades e se acham tão importantes a ponto de afrontar Deus. Estes estão alijados do reino do céu, não porque Deus os excluiu, mas porque eles próprios se excluem por pensar dessa maneira. O trecho desse evangelho é continuação do evangelho de ontem, o do jovem rico que queria seguir Jesus, mas não queria vender seus bens e dar o dinheiro aos pobres. Ele cumpria os mandamentos, mas não sabia partilhar. Quanto mais bens e riquezas se tem, maior a dificuldade de seguir e servir a Deus, pois o seguimento exige despojamento, esvaziamento, e não são todos os que estão dispostos a partilhar seus bens para servir melhor. Assim entendemos a expressão que abre o evangelho de hoje. Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E Jesus conclui essa afirmação com outra igualmente dura. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É uma expressão que assusta principalmente os ricos. Os discípulos tratam logo de justificar. Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Em outras palavras, somos cristãos. O que ganhamos com isso? Ser cristão não é investimento financeiro para a vida. É bom que isso fique bem claro, para que não sigamos a Cristo apenas por interesse. Interesse em ter bens, saúde, paz, um lugar no reino dos céus, enfim, a salvação. Tudo isso é muito importante, porém, não deve ser o principal motivo de nosso seguimento. Seguir a Cristo significa amá-lo, e amá-lo significa amar aqueles que ele amou. Assim, responder sim ao chamado de Cristo significa defender a vida. E isso requer muita luta e muito empenho, muita coragem e fé, como mostrou a primeira leitura. Requer despojamento dos bens, partilha, solidariedade, compromisso com a vida, vivência dos mandamentos de Deus. Quem está disposto a tudo isso está apto para o seguimento. Diante de tudo o que vimos e ouvimos, podemos perguntar, como os discípulos: então, quem poderá ser salvo? Ou então, quem poderá segui-lo? Parece algo impossível, mas para Deus nada é impossível, diz Jesus. Até um rico entrar no reino dos céus é possível, desde que ele se converta para a partilha e o amor ao próximo. Querido irmão, querida irmã, todos nós temos possibilidade de seguir a Cristo. Basta que nos esforcemos para a conversão do nosso coração. Ele continua a dizer para nós, como disse ao profeta Ezequiel, para que não sejamos orgulhosos e arrogantes, mas tenhamos humildade no coração. Assim estaremos aptos para entrar no seu reino. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo.
Divino Espírito, livra-me da tentação de apegar-me aos bens deste mundo, pois esse é um empecilho para que eu faça a vontade do Pai, que me ensina a partilhar. Amém. Como já foi dito, nós estamos vivenciando a Semana Nacional da Família e nessa terça-feira temos um desdobramento do tema amor familiar, vocação e caminho de santidade, mas hoje um olhar a dois na vida espiritual, tirada do exatamente família, expressão do amor que tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Faça um momento com a sua família, essa reflexão, e começa lendo 1 Coríntios, capítulo 13, ou texto de Efésios 5, 21 a 23. E façam na família, reflexão espontânea, cada um vai falando do que a palavra está dizendo e complementa com a Amores Letícia, número 12. O texto é o seguinte: isso para auxiliar na reflexão da família, do grupo. Jesus, em sua reflexão sobre o matrimônio, alude a outra parte de Gênesis, o capítulo 2, na qual aparece um retrato admirável do casal com detalhes elucidativos. Escolhemos apenas dois. O primeiro é a inquietação vivida pelo homem que busca uma auxiliar que lhe corresponda, capaz de resolver esta solidão que o perturba e que não encontra remédio na proximidade dos animais e da criação inteira. A expressão hebraica faz-nos pensar em uma relação direta, quase frontal, olhos nos olhos, em um diálogo também sem palavras, porque no amor os silêncios costumam ser mais eloquentes do que as palavras. É o encontro com um rosto, um tu, que reflete o amor divino e constitui, como diz um sábio bíblico, o, o começo da fortuna, um auxílio igual a si mesmo e uma coluna de apoio. Está em Eclesiástico 36, 24. Ou como exclamará a mulher do Cântico dos Cânticos, em uma confissão estupenda de amor e doação na reciprocidade. O meu amado é meu e eu sou dele. Eu sou para o meu amado e meu amado é para mim. Que bonito. Do Cântico dos Cânticos 2,16, 6,3. E um outro texto também da Amores Letícia, o número 121, diz o seguinte: o matrimônio é um sinal precioso, porque quando um homem e uma mulher celebram o sacramento do matrimônio, Deus, por assim dizer, espelha-se neles, imprime neles as suas características e o caráter indelével do seu amor. O matrimônio é o ícone do amor de Deus por nós. Com efeito, também Deus é comunhão. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, vivem desde sempre e para sempre em unidade perfeita. É precisamente nisto que consiste o mistério do matrimônio. Dos dois esposos, Deus faz uma só existência. Que bonito. E você poderá, a família, poderá assim contemplar o texto da Sagrada Família, que está postado, quem tem o contato está na sequência, e por escrito, nesse momento. E o gesto concreto para todos é o casal realizará um momento de oração antes de dormir. E agora,
Acompanhe comigo este momento, a oração da Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém.